Bom, vamos começar imaginando a seguinte cena. São tipo 2 da manhã, numa rodovia rural, daquelas bem escuras, sabe? E aí tem um morador local caminhando ali pelo acostamento e ele está puxando um cavalo pela rédea. A pergunta é, essa cena peculiar faz parte do trânsito? Ou pensa numa avenida super movimentada de uma capital? Um carro encosta, liga o pisca-alerta, o passageiro abre a porta, pega a mochila que está no banco de trás, desce e o carro já arranca em seguida. Pela lei, esse veículo estava estacionado ou ele estava apenas parado? Nossa, essas são exatamente aquelas situações práticas que, assim, na vida real parecem super simples, né? Mas, na hora de uma prova de alta pressão, elas viram as armadilhas perfeitas. A mente de quem elabora as questões da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, funciona muito nessa linha. Eles pegam o cotidiano e testam se o candidato conhece a aplicação cirúrgica, sabe? A literalidade da lei sobre aquele cenário. É fascinante como o nosso próprio cérebro acaba sabotando a gente nessas horas, porque o candidato lê uma questão sobre um cavalo no acostamento e o senso comum já grita logo, claro que não, trânsito é só carro e caminhão, né? Mas a nossa missão na análise profunda de hoje é justamente blindar a mente de quem está estudando para essa prova. A gente vai construir aqui um alicerce absoluto sobre o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. Com certeza. E olha, não tem exagero nenhum em chamar de alicerce. O artigo 1º ele é tipo a bússola filosófica e operacional de toda a legislação de trânsito. Porque pensa bem, não adianta o futuro policial dominar as infrações lá super complexas ou os crimes de trânsito se a base conceitual dele sobre o que é o trânsito em si estiver frágil. E os elaboradores das bancas sabem muito bem disso. Pois é, eles não precisam nem cobrar conhecimentos tão obscuros assim, né? Exato, não precisam. Eles simplesmente exploram como a leitura rápida e o cansaço fazem o candidato ignorar aquelas definições exatas da lei. Pequenas palavras que mudam tudo. Então, a grande estratégia da banca é testar a capacidade do futuro policial de manter aquele rigor técnico, né? Antes de colocar a farda e ir lá para a rodovia fiscalizar o trânsito, é preciso saber, segundo a letra fria da lei, o que compõe esse ambiente todo, o que é o trânsito de fato. E a definição legal, ela rompe totalmente com o senso comum. Se a gente for olhar o parágrafo 1º do artigo 1º, ele traz esse conceito base. Ele estabelece que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Espera aí, deixa eu entender bem a extensão disso. Pessoas e veículos? Tudo bem, faz todo sentido. Mas animais, tipo se uma vaca de uma fazenda vizinha lhe escapa e vai parar numa estrada de terra, a lei literalmente considera esse animal solto como parte do trânsito? Literalmente. A lei é muito clara nisso. E o texto detalha ainda mais, sabe? Para não deixar nenhuma margem de dúvida. Ele fala que os animais e veículos podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. A lógica por trás disso é que a via pública, ela não é uma esteira rolante exclusiva para motores, sabe? Não é só para carro. Isso, ela é um ecossistema compartilhado. Então, se um elemento, seja um pedestre, seja uma frota gigantesca de caminhões, ou até um rebanho sem guia nenhum, se esse elemento está utilizando aquele espaço, ele está inserido no ambiente do trânsito e, portanto, está sujeito às regras e às proteções do CTB. Nossa, faz todo sentido quando a gente pensa na rodovia como esse ecossistema, né? E a lei também diz que essa utilização das vias se dá para algumas finalidades específicas. São elas a circulação, a parada, o estacionamento e a operação de carga ou descarga. É bem aqui que eu vejo o perigo, a construção daquelas armadilhas mais refinadas da banca. Com certeza. A banca adora brincar com esses termos. Pois é, então vamos dissecar a diferença entre parada e estacionamento. Porque as palavras que o anexo 1 do CTB usa para definir isso são muito específicas. Tem que ter muita atenção nessa palavra agora. Tem mesmo. É sem dúvida um dos pontos de maior confusão entre os candidatos. O anexo 1 do código define a parada como a imobilização do veículo com a finalidade, e olha o detalhe agora, pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. O grande segredo, a chave para matar a questão, mora nessa expressão, tempo estritamente necessário.
Para visualizar isso de um jeito que nunca mais sai da cabeça, eu gosto de pensar na parada como se fosse um pit stop de Fórmula 1, sabe? Ótima analogia. O carro encosta ali, a ação acontece imediatamente, o passageiro desce e o carro já volta a circular. Agora, se um motorista imobiliza o veículo, o passageiro entra, mas eles ficam ali conversando com a porta aberta por mais um minutinho para terminar de contar uma história antes de seguir viagem, aí o tempo estritamente necessário já passou, né? O pit stop acabou. Aos olhos da lei, esse carro já não está mais parado. Ele está o quê? Estacionado. Perfeito. Essa analogia é perfeita. O estacionamento, ele é classificado na lei justamente como a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. E sabe o que o examinador faz na hora da prova? Imagino que ele cria toda uma historinha, né? Exatamente. Ele descreve uma situação enorme em que o veículo ficou imobilizado por um tempo, assim, claramente superior ao necessário para o embarque, e aí ele afirma categoricamente, lá na alternativa A, por exemplo, que o veículo realizou uma parada. E o cérebro do candidato, que já está cansado, focado na pressa de terminar a prova, ele acaba aceitando a palavra parada como um sinônimo genérico de, sei lá, ficar parado. E aí perde o ponto. A banca adora trocar esse detalhe. É diferença brutal entre o rigor técnico da lei e a linguagem que a gente usa nas ruas no dia a dia. E a gente ainda tem a quarta finalidade, né, que é a operação de carga e descarga. Mas vem cá, se eu encosto um caminhão ali para descer umas caixas, isso não seria um estacionamento? Então, a operação de carga e descarga, ela tem uma identidade legal própria no CTB. O anexo 1 define isso como a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Ah, entendi. Tem uma diferença no objeto, né? Exato. O detalhe crucial aqui é justamente o objeto da ação. Quando a gente fala de embarque e desembarque, a gente está falando de passageiros, pessoas. Quando a gente fala de carga e descarga, refere-se a cargas e animais. E trocar esses termos é uma outra tática muito comum das bancas para induzir o candidato ao erro. Falar que o caminhão fez um desembarque de caixinhas, por exemplo. Isso cai muito na PRF. Caramba! Detalhe que elimina candidato desatento mesmo. Bom, vamos fazer uma mini recapitulação aqui, dar uma pausa e travar esse primeiro bloco na memória de quem está acompanhando essa sessão de estudos. O conceito de trânsito é gigante, né? Ele envolve a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Perfeito. E essa utilização acontece para 4 finalidades muito claras: a circulação, a parada, que é o nosso pit stop de passageiros, o estacionamento, que é qualquer tempo que passe desse pit stop, e a operação de carga ou descarga, que envolve mercadorias ou animais. Isso mesmo. E com todo esse ecossistema desenhado, englobando lá o pedestre, o caminhoneiro, o motociclista e até o animal solto na pista, surge a necessidade de criar uma garantia, né? O CTB não está ali apenas para organizar esse fluxo, ele também estabelece uma proteção jurídica muito forte. E isso nos leva direto para o parágrafo 2º do artigo 1º. E o que esse parágrafo garante de forma prática para todas essas pessoas e elementos que estão ali dividindo o espaço do asfalto? Ele consagra o que a gente chama de princípio da universalidade do trânsito seguro. O texto, ele determina de forma impositiva que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma conexão com a prática policial aqui. Quando o futuro policial estiver lá na rodovia, de madrugada, fiscalizando os veículos, debaixo de chuva, a presença dele ali não é só um ato administrativo chato de aplicar multa, né? Essa atividade policial diária da PRF seria, na verdade, o Estado materializando fisicamente esse dever de garantir o trânsito seguro. Nossa, é exatamente essa lógica. É a lógica filosófica que embasa toda a atuação da Polícia Rodoviária Federal.
Se a gente for consultar lá na frente o conceito de patrulhamento ostensivo, o próprio código define como uma função exercida pela PRF com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais e garantir obediência às normas de segurança. E tudo isso para quê? Para assegurar a livre circulação e prevenir sinistros. Ou seja, o policial ali é a garantia viva daquele direito. Exato. A viatura na rodovia, ela é a resposta do Estado para que o cidadão possa exercer aquele seu direito fundamental de ir e vir, mas sem perder a vida no caminho. Cabe aos órgãos do SNT adotar todas as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então a gente tem aí uma relação muito clara, né? O trânsito seguro é um direito de todos que utilizam a via e um dever absoluto do Estado através dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Mas olha, isso levanta uma consequência que é gigantesca. Se garantir a segurança é um dever imposto pela lei, o que acontece quando o Estado falha nessa missão? Se eu tenho direito à segurança e, sei lá, a estrutura da rodovia acaba me causando um dano, quem é que paga essa conta? Aí a gente entra no terreno mais fértil de todos para a elaboração daquelas questões de alta complexidade, é o parágrafo 3º. A lei estabelece que os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos. Opa, peraí. Cuidado com essa pegadinha. A PRF cobra exatamente isso nas provas. Vamos dissecar essa palavra objetivamente. Porque eu sei que ela é a chave que define quem é aprovado e quem não é. As bancas adoram trocar esse termo por subjetivamente, não é isso? Sim, é a troca mais clássica. Eles colocam subjetivamente para derrubar o candidato que está lendo rápido. E qual é a lógica técnica por trás dessa responsabilidade de ser objetiva? Eu imagino que isso signifique que o cidadão não tem que provar que o Estado teve, tipo, uma intenção maldosa, um dolo de causar aquele acidente, né? É bem por aí. Essa é a essência mesmo. A responsabilidade é objetiva porque o foco da lei está na falha do sistema e não na intenção daquele agente público. Então, o cidadão não precisa demonstrar que o diretor do órgão de trânsito queria que ele sofresse um acidente. A lei especifica que essa responsabilização ocorre em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços. Ou seja, basta o dano acontecer e ter a ver com a falha do Estado. Exatamente. Comprovou o dano e o nexo com essa falha, a responsabilidade já é objetiva. A gente precisa criar umas imagens mentais fortes para quem está estudando reter bem isso. Vamos pensar em cenários bem práticos para essas 3 formas de falha do Estado que a lei cita: a ação, a omissão e o erro. Como seria, por exemplo, uma ação que acaba gerando essa responsabilidade objetiva? Bom, uma ação acontece quando o Estado de fato atua, ele faz alguma coisa, mas ele atua de uma forma que causa o dano. Imagina que, sei lá, uma equipe do órgão de trânsito decida alterar sinalização de um cruzamento rodoviário que é perigoso. Só que eles vão lá, instalam placas contraditórias ou colocam defesas metálicas invadindo a faixa de rolamento, sabe, sem nenhum tipo de aviso prévio. Houve uma ação direta, o Estado foi lá e fez. E isso resultou num sinistro. Nossa, entendi. E a omissão? Acho que a omissão costuma ser o caso mais intuitivo para quem está lendo a lei, né? A omissão é basicamente a ausência do Estado ali onde a lei exigia que ele estivesse presente. O cenário mais clássico de prova é a existência de uma cratera enorme, um buraco profundo no asfalto de uma rodovia federal, e aquilo permanece lá por semanas, sem nenhum tipo de sinalização de alerta, sem nenhum reparo. O famoso cruzou os braços, né? E ocorre um dano ao cidadão, a responsabilidade daquele órgão que é competente pela via é objetiva, porque derivou dessa omissão. Perfeito. E a terceira forma, que é o erro na execução e manutenção. Como é que a gente diferencia isso da omissão? O erro é um pouquinho diferente, porque o serviço, ele existe, ele está lá. Mas ele apresenta falhas de funcionamento ou de planejamento, muitas vezes por falta de uma manutenção adequada. Pensa num sistema de semáforos, num grande entroncamento rodoviário, que, por um erro de software que ninguém corrigiu na manutenção, ele acaba abrindo sinal verde simultaneamente para os 2 sentidos que se cruzam. Caramba, uma tragédia anunciada. Sim. Ou então um projeto de engenharia viária que calculou mal o ângulo de uma curva
E aí a curva fica super propensa a acidentes, mesmo quando o motorista está dentro do limite de velocidade. A falha na manutenção ou na execução desses sistemas é o que gera responsabilização objetiva por erro. E o que a banca vai fazer é justamente criar um estudo de caso longo, super dramático, né? Eles vão contar toda a história daquele cidadão que estava transitando à noite, vão descrever a chuva forte, o buraco enorme na pista, o dano terrível que causou no veículo, tudo isso para gerar uma empatia gigante no candidato. E aí, lá na última linha da alternativa, eles vão afirmar com toda a certeza do mundo que, diante de toda essa tragédia, o órgão de trânsito responderá subjetivamente. Pois é. E o candidato, que já está exausto pela leitura cansativa, ele fica focado na história do buraco e esquece a palavra técnica. Esse detalhe derruba candidato que não está preparado. É o cenário mais típico de todos. Eles usam a carga emocional da narrativa para distrair o aluno da literalidade daquele parágrafo terceiro. Mas quem estuda com foco, quem compreende que a responsabilidade estatal no trânsito é objetiva, independente da intenção, bate o olho e identifica o erro no mesmo instante. Excelente, vamos recomeçar aqui a nossa ancoragem de conceitos, fazer mais uma revisão rápida para ir amarrando tudo. A gente já viu que o trânsito tem um conceito bem amplo, que abrange pedestres, animais e veículos em várias situações. A gente viu também as finalidades e a diferença-chave entre parada e estacionamento. Depois vimos que a segurança é um direito nosso e um dever deles, dos órgãos de trânsito. Sempre lembrando dessa dualidade, direito de todos, dever do SNT. E acabamos de entender que, se os órgãos falham por ação, omissão ou erro, a conta chega para eles de forma objetiva. Bom, diante de um peso de responsabilidade tão brutal assim sobre os ombros do Estado, eu suponho que eles precisem ter um norte, né? Um objetivo supremo para evitar que essas falhas aconteçam. Qual que é a prioridade número 1 de qualquer órgão de trânsito, segundo o CTB? Exatamente para não sucumbir a essa responsabilidade objetiva pesada, o legislador criou o que a gente pode considerar a regra de ouro do Código. O parágrafo 5º do artigo 1º, ele estabelece essa diretriz máxima. Ele diz que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Sabe, se eu parar para pensar apenas na frase defesa da vida, a primeira coisa que vem à minha mente é evitar que os carros batam. O nosso senso comum diria que a prioridade ali é só engenharia de tráfego. Aplicar multa por excesso de velocidade, prevenir os acidentes mais graves. É só isso que a lei entende por defesa da vida. E é exatamente aqui que o futuro policial não pode, de jeito nenhum, se apoiar no senso comum. Porque o legislador foi muito além só dessa segurança física imediata contra acidentes. A literalidade do texto afirma com todas as letras que os órgãos darão prioridade à defesa da vida, e aí vem o complemento. Nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Espera aí, meio ambiente e saúde. Quem está começando os estudos para PRF agora poderia questionar isso, porque pode parecer que cuidar do meio ambiente seria uma função exclusiva lá dos institutos ambientais, tipo o IBAMA, e não de agentes de trânsito. Como é que a saúde e o meio ambiente se integram na rotina prática de um órgão rodoviário? Esse é aquele detalhe que é um verdadeiro divisor de águas nas provas da PRF. As bancas amam afirmar na questão que o CTB cuida estritamente do fluxo viário de veículos e ignora questões ambientais. Mas pensa na realidade operacional. Se a gente avançar um pouco pelo código e olhar as competências da Polícia Rodoviária Federal, a gente encontra lá a atribuição de fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela carga deles. Ah, quer dizer então que quando um policial rodoviário federal manda encostar, sei lá, um caminhão mais antigo que está emitindo aquela fumaça preta e densa, ou quando ele usa aquele aparelho decibelímetro para avaliar o barulho de um escapamento modificado, ele não está apenas aplicando uma regra burocrática aleatória de trânsito. De forma alguma. Ele está executando o parágrafo 5º do artigo 1º na sua forma mais pura e prática, porque a poluição do ar causa doenças respiratórias severas
e isso afeta a saúde pública de forma direta. A poluição sonora causa um estresse profundo, prejudica a audição da população do entorno das rodovias. Então, ao reprimir essas infrações específicas, o Estado atua na preservação da saúde e do meio ambiente, que, segundo o CTB, são inseparáveis da defesa da vida. É uma visão incrivelmente integrada, né? A defesa da vida no trânsito não é apenas impedir que as pessoas morram ali no impacto de uma batida. É também impedir que elas adoeçam pela forma como aquele trânsito opera no dia a dia. Então a gente tem uma verdadeira trindade de prioridade absoluta aí. A defesa da vida, a preservação da saúde e a preservação do meio ambiente. É isso mesmo. E o candidato que domina essa trindade tem nas mãos a chave para interpretar e resolver aquelas questões mais densas que cobram princípios e diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro. É a base que sustenta todo o sistema funcionando em harmonia. Bom, caminhando para o encerramento da nossa análise profunda de hoje, chegou o momento de fazermos aquela revisão acelerada. É hora de consolidar as palavras-chave e as pegadinhas que vão garantir aqueles pontos preciosos na hora do exame. Vamos ao nosso resumo final? Vamos lá. Ponto número 1, a amplitude do conceito de trânsito. O candidato tem que lembrar que ele engloba a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, e que eles podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. E lembrando das finalidades, né, que são a circulação, a parada, o estacionamento e a operação de carga ou descarga. Maravilha. Ponto 2. Aquela diferença cirúrgica que a gente conversou, que elimina muito candidato. Parada é o nosso pit stop. É o tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Passou desse tempo, seja o motivo que for, já é estacionamento. E não dá para confundir com carga e descarga, que tem sua própria definição lá, baseada no tempo necessário para movimentar cargas ou animais. Perfeito. Ponto número 3, a relação de direito e dever. O trânsito em condições seguras é um direito de todos os cidadãos, sem nenhuma exceção, e é um dever imposto aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. E o ponto 4 é a grande armadilha da responsabilidade. Se o Estado tem o dever e por acaso ele falha, a responsabilização por esses danos causados aos cidadãos é objetiva. A banca vai tentar, com certeza, empurrar a palavra subjetiva no meio de um texto longo, não caia nessa. E lembra que essa responsabilidade deriva de uma ação imprudente, de uma omissão negligente ou de um erro na execução ou manutenção de programas e serviços. E para fechar, o ponto 5, que é a nossa diretriz máxima, a prioridade absoluta nas ações dos órgãos de trânsito é a defesa da vida. E não esqueçam da amplitude desse conceito. A vida inclui, obrigatoriamente, de forma expressa no CTB, a preservação da saúde e do meio ambiente. Para a gente fechar essa sessão de estudos com a mentalidade bem ajustada para a prova, eu quero deixar uma reflexão prática para quem está ouvindo. Da próxima vez que você estiver viajando e passar por um posto da PRF, observa com atenção os agentes trabalhando. Quando o policial estiver lá avaliando o excesso de peso de um caminhão bitrem ou verificando as horas de direção no cronotágrafo do motorista, tenta enxergar muito além ali da prancheta e do talão de multas. O que a gente está vendo ali é o artigo 1º respirando no asfalto. É o Estado agindo de forma ativa para proteger a vida, a saúde e o meio ambiente das pessoas, e, simultaneamente, evitando que uma omissão gere aquela pesada responsabilidade objetiva sobre o órgão. Quando a gente entende essa lógica, a lei deixa de ser só um texto abstrato e chato para decorar, e se torna um mecanismo vivo. Nossa, é muito verdade isso. Transformar a letra fria da lei na prática policial diária é o que realmente muda o nível de compreensão do candidato. Quem consegue enxergar o porquê das regras consegue desarmar qualquer estrutura de questão que o examinador inventar de criar. E o grande segredo final é a constância, né? A leitura repetida e a revisão constante da literalidade da lei seca são os hábitos que constroem uma aprovação sólida. Continue firme na preparação para a PRF. Revise as anotações mentais que a gente construiu hoje, não deixe os conceitos esfriarem e esteja com a mente afiada para a nossa próxima sessão de estudos. Até a próxima!